Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Isso é fixo, né? É fixo. Que coisa, a sua não é fixa. Você move o seu fixo. Esse aí tem, dá Flexível. Os candidatos à presidência da sou flexível. É reestruturação produtiva flexível. Deixa eu só fazer Vai ser difícil. Fica uma água. eu pedi, a minha foi buscar. Vai fiscar. Tudo baixado. Esfria o corpo. É? A água esfria. Estava circulando. Gente, para colocar Aí tem que pedir para a plateia. Pede para a plateia. Pede para a plateia sortear, né? Senhor Rafael. Obrigado, senhor Rafael. Tá aí? Papelzinho para todos? Papelzinho para todos. Papelzinho para todos. Papel democrático. Me dá pra pôr, né? Um pouquinho para você? Um pouquinho para você. Já vem, já vem. Deu aí o papel para você? Não podemos. Foi esse. Eu fico tentando puxar para frente, não vai. Não vai. Obrigado. Quando chegar ao povo. Não, eu proponho que você pergunte qual entidade já deixa para resposta para todo mundo. Por favor. Vai. A gente atrapalha aqui, Rui. Não, senhor. Vocês quiserem começar. Eu acho que sim. Esperamos a sua coisa e aí. Não. Vamos começar Vamos por começar causa do agora. horário do pessoal da Lagoa. O pessoal da Lagoa tem compromisso logo no começo da tarde. Entendi. Obrigado. Que horas são? 11 horas. 11 e 10. 11h10. Comigo está aqui, né? Vamos começar. Se vocês quiserem começar. Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem? Bom, a gente vai iniciar o debate. Eu vou passar as regrinhas do debate, tá? Que eu nem sei se todo mundo recebeu. Tá bom? Eu anotei aqui para receber. Então, nós temos composto de 4 blocos. O primeiro é a apresentação da chapa, né? Por ele, se eu errar, vocês me ajudam, tá? Da chapa. O segundo são perguntas entre as chapas, sendo 2 perguntas para cada lado, certo? Sendo 1 minuto da pergunta, 3 minutos de resposta e 2 para a réplica. No bloco 3, são 6 perguntas, 3 para cada lado. 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica. E o quarto bloco são as considerações finais. Certo? Agora, eu li lá que eu posso pedir ajuda quando necessitar. Eu acho que eu vou fazer para marcar o tempo, senão eu vou ficar muito colada no tempo. Eu posso fazer isso. Mas como é que a gente faz? Só peço para avisar que faltar 1 minuto. Tá. Posso falar 1 minuto? E Quando falo sempre Você você pode fazer assim, ó. Também. Mas é que aí eu não garanto que eles estão me vendo. Tá, Mas tá. eu posso falar, eu posso fazer o sinal Põe o nativo. papel, para mim talvez você você pode possa fazer assim, fazer na papel. frente, que todo mundo te vê. Então, aqui, ó. Toma. Você pode levantar a plaquinha no minuto, ninguém não veja, né? Combinado. Se alguém insistir, você põe o cartão amarelo, depois você pode E aí pôr o você cartão põe a vermelho. placa de 0 minutos. Na linguagem do futebol, Vai isso ter tem um vários? significado muito drástico. Vai ter vários ou não? Aí você corta o microfone da gente. Bom, gente, então para iniciar nós temos que sortear Então, quem vai tá começar. gravando o som? Tá? Tá? Só você entender quem começa e quem finaliza, não é isso? Quem começa, quem começa finaliza. quem finaliza, tá? Então, alguém quer tirar? Pode ser qualquer pessoa. Quer tirar? Quem quer tirar aqui? Marília, tira aqui. Oi? Embora isso aqui, ó. Tá embora. Quem começa? Porque sair daí é quem fala primeiro que falará por último no final. Você acendeu 2 chapas. Eu escrevi 2 chapas. Por acaso, quem começa é a outra. É ruim. Pronto, professora Maria.
Agora Ferreira. tem outra pergunta. Quem fala, né? Porque nós temos dois na mesa, né? E quem fala, nós somos o Pedro escolhe, quem vai falar, e não pode dividir o tempo. Certo? Então quem fala? Maria. Senhora Presidente, estou liberado? Por favor, quem tem que perguntar para você, lá. Na hora que marca o tempo. Quando quiser. Bom, para mim ainda é bom dia, porque ainda não almocei, mas pode ser boa tarde para alguns de vocês. Então, bom dia e boa tarde a todos e a todas. Dizer que é um prazer, uma honra estar aqui de novo na Lagoa, apresentando novamente o programa da Chapa 1, tal como fiz isso há 2 anos atrás. Na oportunidade, eu também tinha como concorrente pela Chapa 2 um colega do meu departamento, que era o professor Eduardo. Agora eu tenho o meu colega Luiz Bezerra. Então quero agradecer o Luiz, o Daniel, a Matilde e o Gil por possibilitar esse amplo debate que nós estamos tendo aqui. E eu gostaria de começar dizendo um dos orgulhos que essa gestão da UFSCar, porque nós somos a Chapa 1, a chapa de continuidade, a atual gestão, de termos vindo aqui há 2 anos atrás e ter colocado, colocamos no nosso programa e defendemos, inclusive com uma certa posição de dúvida da Chapa 2 na oportunidade, de que nós entregaríamos, tal como já vimos discutido isso em gestões anteriores, a nossa sede do sindicato aqui. Então hoje eu venho aqui com um certo orgulho de discutir com os colegas da Lagoa que essa parte do nosso programa, que a Chapa 1 apresentou há 2 anos atrás, ela se materializou, ela se concretizou numa sede que nós avaliamos que é uma sede muito bonita, muito confortável e que a gente possa dar plenas condições para que os nossos professores da Lagoa, filiados ou não ao sindicato, possam fazer uso e ter um conforto material ainda nesse campus tão inicial de estruturação de uma universidade como é a Universidade de São Carlos, aqui na Lagoa do Sul. Então, primeiramente eu queria dizer isso, né? Segundo, eu queria dizer para vocês que nós pertencemos a uma tradição dentro da UFSCar. Né? Nós criamos uma ruptura com uma tradição anterior à nossa, e essa tradição ela se traduz em alguns elementos que são muito característicos e que sempre foram objeto de uma dura crítica da nossa oposição. Porque uma coisa que a gente acha que é uma coisa muito boa dentro da UFSCar, que mostra a pujança, a força do nosso sindicato, é que nós temos uma oposição. A oposição traduz numa questão de que o sindicato é muito poderoso, traduz numa questão de que o sindicato é democrático, porque nós temos troca de ideias, nós temos divergências programáticas. Essas divergências programáticas são explicitadas ao conjunto dos professores e os professores democraticamente escolhem a Chapa 1 ou a Chapa 2. Na nossa tradição, que sempre foi duramente criticada pela nossa oposição, consiste em primeiro o seguinte: nós rompemos com a ANDES e construímos o PROENFES. Então a nossa oposição nunca aceitou a ideia de que nós transformássemos a do UFSCar de uma seção sindical da ANDES e passássemos a ser um sindicato e com a possibilidade de construir uma alternativa de uma estrutura sindical nacional que tivesse uma concepção de luta, de defesa da universidade pública, da carreira e do salário dos professores diferentes daquela que sempre propugnou antes e que sempre a nossa oposição defendeu. Nós temos aqui pessoas que inclusive já participaram das diretorias da ANDES anteriormente, então as pessoas entendem perfeitamente do que nós estamos falando. Uma outra questão também que sempre foi de dura crítica que nós recebemos, e nós sempre defendemos isso, é a questão do voto eletrônico. Nós temos o voto em cédula, mas nós também criamos a possibilidade, instituímos essa possibilidade que todos os nossos professores pudessem votar e pudessem cumprir e decidir sobre os destinos do sindicato. E uma outra questão também que foi muito duramente criticada pela nossa oposição, é de que para nós, após a Assembleia, nós ainda temos uma consulta. E essa posição da Assembleia pode ser ou não referendada por essa consulta. Nesses cortes orçamentários, nessa política de resistência que a universidade pública tem feito ao governo Bolsonaro, por exemplo,
e das paralisações que participamos e efetivamos, chegamos a ter, por exemplo, nas consultas, 550, 560 votos, que é um contingente muito para além do que nós temos presencialmente nas nossas assembleias. Quando nós temos uma assembleia com um contingente muito presencial, elas não representam nem 5% do total dos associados que nós temos. E as consultas vão muito para além, possibilitam uma ampla discussão por parte de todas essas questões. E uma outra questão, eu vou concluir, é a defesa que a gente faz da universidade pública contra os cortes e contra o Futuros. Depois eu volto a falar a posição da gente sobre o Futuros. Não, já, ele deu um minuto. Deu. Deixa eu só ver uma coisinha. Gente, se vocês... quem quiser fazer perguntas para a chapa, está explicando 2 caixinhas, elas são direcionadas, chapa 1, chapa 2 e assinadas, tá? Vocês podem colocar nas caixinhas que depois eu recolho para fazer as perguntas, tá bom? Obrigada. Bom dia, eu sou o professor Luiz Bezerra, como disse o Amarílio, do Departamento de Educação, né? Trabalhamos no mesmo departamento, alguns debates que a gente faz, claramente se faz aqui ou se faz em qualquer lugar. Então, gostaria de cumprimentar, parabenizá-los pela presença e dizer o seguinte: parece que a Chapa 1 não leu o programa da Chapa 2, até porque eles estão fazendo a oposição de 2015-17. Essa crítica que está sendo feita era a crítica que era feita à chapa que disputou as eleições para o período 17 e 19, tanto que na carta-programa deles aparece essa mesma crítica, como se nós fôssemos aquele grupo. Primeiro, queremos dizer que não somos aquele grupo. É um grupo totalmente diferente. E que estamos aqui disputando o sindicato. Primeiro porque a gente entende que essa direção já envelheceu. Envelheceu nas críticas, envelheceu nas práticas. Faz 22 anos que o Gil comanda esse sindicato. 22 anos de presença do Gil no comando do sindicato vai fazendo com que o sindicato tenha velhas práticas. A gente até reconhece a sede perfeito, tinha que construir mesmo o papel do sindicato, está na direção, tem que construir a sede. Perfeito, tinha que fazer mesmo papel. Até aí, nada de muito novo, nada de muito diferente. Mas é importante a gente pensar seriamente no projeto que a gente quer. Que tipo de projeto, que tipo de oposição, que tipo de direção que a gente quer. Nós temos uma proposta de fazer um sindicalismo democrático. Estamos pensando em fazer uma organização horizontal, por eixo. A nossa proposta, ela é uma proposta de 9 eixos, que propõe uma nova forma de organizar o sindicato, de pensar, muito mais voltado para a realidade local. Quando foi criado o PROIFES, essa prática, esse rompimento com a Andes, é preciso lembrar que o PROIFES foi criado justamente com a crítica à Andes, de que o Andes tinha abandonado a universidade local e que precisava trabalhar mais a questão local. Só que a prática do PROIFES não foi diferente daquela prática de abandono do local. Nós não temos a presença do sindicato na localidade. Isso vocês podem sentir aqui. Quando a gente fala de democracia, é preciso pensar na participação dos conselhos, a participação dos professores, as questões do dia a dia dos professores. Aqui, por exemplo, tinha um conselho que foi praticamente desmontado pela reitoria e nós não sentimos nenhuma manifestação do sindicato. Porque o sindicato entende que não é papel dele fazer esse debate com a reitoria, porque isso é local. O sindicato não está preocupado, o PROIFES está preocupado com outras coisas. Então, há uma confusão na diretoria desse sindicato, entre a diretoria do sindicato e o PROIFES. O fato do Gil estar há 22 anos na direção do sindicato, há 22 anos na presidência, e ligado ao PROIFES, fez com que ele ficasse ao PROIFES. E para vocês terem uma ideia, o sindicato no ano passado ficou um ano sem presidente, sem vice-presidente, e ninguém sentiu falta.
Isso é importante a gente pensar. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a prática local, nós estamos preocupados em discutir a questão local, os conselhos. É importante pensar que o conselho aqui foi desmontado e o sindicato não se mobilizou. Sabe por que não se mobilizou? O sindicato tem assento no Consune. Vocês sabem quantas vezes o sindicato participou do Consune? Ou quantas reuniões do Consune o sindicato deixou de participar? Quando um grupo de professores pressionou para ter uma determinada reunião no Consune, que era para discutir um problema importante, que era a questão do valor da refeição dos estudantes, pergunta se o sindicato participou, se ele foi à reunião, se os diretores do sindicato assinaram a convocação do Consune. É nesse sentido que nós estamos pensando num sindicato voltado para a categoria, para resolver os problemas da categoria. Nós sabemos que a categoria passa por sérios problemas, aqui nesse campus principalmente, os problemas de adoecimento, os problemas do distanciamento entre a reitoria e esse campo, em todos os aspectos, e do distanciamento desse sindicato que não aparece para discutir os problemas daqui. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos para o segundo ponto. As chapas vão fazer perguntas entre si. Então, eu já coloquei outro papelzinho aqui, professora Maria, que a senhora tirou o primeiro e o segundo. Arrasou o serviço. Bom trabalho. Ela sabe qual é a chapa. Depois eu posso. Nossa, Estou arrasado. Aviso meu cachê. chapa 2. Essa é a pergunta. O Daniel então vai fazer a É que no pergunta. primeiro a gente faz uma sequência a outra. É isso. O Daniel. Então, agora a pergunta vai ser o Daniel, tá? Desculpa, quantos minutos a gente tem que fazer? Ah, tá. 1 minuto para a pergunta e 3 para a resposta e 2 para a... Dois. Tá. Bom dia, gente. Meu nome é Daniel, acho que alguns de vocês me conhecem, eu sou professor ativo do Departamento de Matemática da Universidade de São Carlos. Eu vou fazer uma pergunta, um minuto eu espero ser capaz de formular ela, e a questão que eu gostaria de levantar para a chapa 1, a chapa que se apresenta como situação, é essa questão que o Luiz já comentou inicialmente, do distanciamento, tá? Do nosso sindicato atual com as questões locais dos docentes. O campus Lagoa do Sino passou por uma série de situações bastante urgentes nesse sentido. Decisões foram tomadas, particularmente no que se refere à gestão da fazenda associada ao campus, que é um espaço que pertence ao campus e que faz todo sentido colaborar com o desenvolvimento desse campo. A informação que nos chegou, que a gente acompanhou até no momento, é que o projeto de extensão que existia, que era coordenado por professores aqui do campus, foi alterado, passou por uma mudança e o nosso sindicato não participou de nenhum debate sobre a democracia desse processo. Então a pergunta é como que a chapa vê essa questão da democracia desses processos. Quem responde? Então, o microfone não Não tem precisa. você falando alto. Eu falo direto para lá? É isso? Não. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Satisfação estar aqui. Cumprimentos de sempre. Boa tarde, que agora já passou do meio-dia. Então, meu colega do departamento, Daniel, assim, essas questões locais, a gente dá a máxima importância. O que aconteceu aqui, eu não sei se as pessoas leem os comunicados, né? Mas se vocês tivessem lido os comunicados, vocês teriam visto que a gente conversou com várias pessoas aqui e tivemos um posicionamento absolutamente claro em relação às questões de democracia que aconteceram aqui e nos posicionamos claramente a favor do que já aconteceu, que foi a indicação da pessoa que venceu as eleições aqui. Isso está claro para todos os que leram o comunicado, ninguém é obrigado a ler, mas antes de fazer uma pergunta seria desejável. Além disso, questões locais, que questão local maior pode ter para os colegas de Lagoa do Sino, que não seja a construção do espaço, que aqui não tem, nós sabemos que aqui é um lugar fora do mundo, fora de tudo, é muito difícil estar aqui, né? Então, essa questão do espaço, que nós construímos aqui com a ajuda do André, com a ajuda de outros companheiros que estão aqui, é absolutamente fundamental e importante para vocês todos.
Eu queria afirmar que aqui em Lagoa do Sino, certamente aqui em Lagoa do Sino, em Sorocaba, em Araras, em São Carlos, a gente tem tido presença constante nas questões locais. Nós precisamos corrigir algumas coisas que o nosso colega disse ali na fala inicial. Eu não sei, também é desinformação dele, mas a gente até releva sendo desinformação. Não vou imaginar que seja uma peça, seguramente que não. Mas quer dizer que eu estou 22 anos na presidência é desconhecer completamente a sequência de presidente do sindicato. Eu não sabia que o Balcão foi presidente por 2 gestões, eu não sabia que o Emerson Leão foi presidente, que o Nivaldo foi presidente, que o Galbarico foi presidente. Tudo isso nesse período que ele falou que eu fui presidente o tempo inteiro. Isso mostra que ele não está informado. Talvez tenha passado, entrado na sede, mas não tenha visto o que está colocado lá. Em relação à questão do PROIPS que vocês falaram, e que o professor disse que nós não lemos a carta de vocês, muito pelo contrário. A gente leu e achou absolutamente surpreendente, porque o que está escrito aqui é que vocês rifaram todas as posições anteriores. A gente não sabe se houve um racha no campo de vocês, se essa é outra posição, enfim. O professor já disse que é outra posição. A impressão é que é mais uma situação, porque tudo que vocês defendem aqui, eu não consigo entender a diferença entre as coisas que vocês colocam aqui e a nossa carta do programa, que vocês defendem. Claramente, o voto eletrônico. Bom, isso foi polêmica dos últimos 4 anos, contra a chapa da conta. Vocês defendem, vocês são contra, aparentemente, são contra o assembleísmo. Nós defendemos o tempo inteiro que tem que ter uma consulta. A oposição sempre defendeu que não pode ser isso. Vocês defendem o PROIPS, citam o PROIPS de cabo a rabo. Vários professores que aqui estão são pessoas claramente vinculadas a antes. Há um colega da oposição que está, certamente com vocês, que é dirigente da antes. Então, é uma metamorfose contrária de oposição e situação. Vocês é que precisam explicar melhor a carta programa, que ninguém entendeu. Eu acho que todo mundo percebeu o distanciamento da chapa 1 das questões do campus. Vamos dizer que parece que tem uma confusão entre eleição de diretor do campus e de gestor do projeto de extensão que organiza a fazenda que está aqui do lado. Só para deixar claro que a pergunta que eu fiz, parece que não ficou claro para a chapa 1 qual era a questão que estava sendo colocada. Obviamente, vou ter que falar um pouco sobre as questões que ele colocou. E, primeiro, nós somos uma nova oposição. O grupo que ele nos diz que nós somos, sequer nos apoia explicitamente nesse momento. Não vem a público se manifestar porque tem divergências muito grandes com a carta-programa que nós apresentamos. Dizer que nós apoiamos a Andes porque a Marília já foi da Andes, o Gil já foi candidato a Andes também no passado, em outro momento. Como a Marília foi membro da Andes em outro momento. Os momentos são outros. O tempo evolui, as pessoas mudam e a situação conjuntural muda. Tá? Então, nesse momento, a nossa chapa não pauta de forma alguma a saída do nosso sindicato do PROINFES. A gente não pauta essa discussão. Essa discussão não é trazida à tona por nós. Nós estamos concorrendo com o regimento que está colocado, com o estatuto que está colocado nesse momento. Dentro da nossa chapa tem pessoas que defendem o PROINFES e dentro da nossa chapa tem pessoas que entendem que o PROINFES não foi tão bom assim. Mas nós não estamos pautando essa discussão para a categoria desse momento. Só para deixar claro. Bom, terminamos o terceiro bloco, que são as perguntas, tá? Eu vou recolher as caixinhas. Não, ainda tem uma pergunta. São duas perguntas de cada lado. Gente, eu estou preocupada com as caixinhas, desculpa. Matilde, você quer me ajuda para pegar as caixinhas? Depois eu... As caixinhas já estão aqui, eles já foram Chegou depositadas. mais comissão, de você ficar tão sozinha. Desculpa, Gil. Quem vai fazer a pergunta? Quer que eu faça? Então vamos fazer. Desculpa, pessoal, que estou com febre, estou muito bem, perdão, tá? Eu até achei que ia ser muito rápido. Olha, a pergunta é a seguinte, eu vou ler, que a gente escreveu exatamente. Nós defendemos a carreira docente que o PROIFES negociou junto aos governos anteriores. De novo, a ANDES sempre foi contra essa carreira. Vocês passaram a concordar com a carreira aprovada pelo PROIFES? É uma pergunta que vocês respondessem. E a pergunta é assim, como vocês pretendem continuar a negociar? Ou seja, que proposta vocês pretendem apresentar ao governo?
no que tange a relações entre as classes, níveis, retribuição de titulação, regime de trabalho, etc. E outros pontos. Qual é a proposta que vocês acham que continua a nossa implicação em entender os seus colegas, professores? Quando a gente diz que nós somos uma outra oposição, nós não estamos defendendo a mesma proposta do Andes. Portanto, isso não está presente. Eu só preciso esclarecer que quando eu disse que o juiz está há 22 anos na frente do sindicato, eu preciso observar que o marido não responde uma única coisa sem olhar e perguntar para o juiz se pode. Nas assembleias, isso ocorre, e não ocorre só agora com o Amarílio presidente, ocorria com o Nivaldo presidente. Os presidentes não respondem uma única questão que é formulada sem pedir autorização para o Gil, sem perguntar se pode. Na verdade, o presidente, de fato, é o Gil. Eu não estava falando dos presidentes de direito. De direito já passaram vários outros. Mas o Gil não sai do sindicato há 22 anos. Isso é que eu preciso ter claro. Com relação à carreira feita pelo Proifes, tem gente que acha que foi boa e tem gente que não concorda tanto assim. Para os ingressantes, no início de carreira, parece que ela não foi tão boa. Para quem já está de adjunto para frente, a carreira nós temos que considerar que houve ganho, sim, que foi boa, e não estamos defendendo uma carreira contrária. Não temos uma outra proposta de carreira diferente dessas. Aliás, quem negocia com o governo são as federações, não é o sindicato diretamente. O sindicato negocia através das federações. E vamos continuar junto com as federações pressionando para negociar. O sindicato tem um papel importante local, que é o papel da organização local. Esse papel que nós temos que fazer, que é o que o sindicato não está fazendo já há muito tempo. É o papel que o sindicato abandonou, de organizar localmente os trabalhadores para poder, a partir de determinado momento, aderir às lutas com as federações. Nesse sentido, nós temos que ter um sindicato que mobilize, que participe, que convoque as pessoas para a Assembleia, sim, convoque e discuta a Assembleia, é o locus de discussão. A questão do voto eletrônico, eu preciso lembrar que nós propusemos que a eleição fosse toda eletrônica. Não somos contra o voto eletrônico, muito pelo contrário. Nós propusemos que a eleição fosse toda eletrônica. Quem não aceitou, não fomos nós. Não foi a nossa chapa. Portanto, esse discurso é falacioso. Nós precisamos tomar cuidado com as fake news. Isso é complicado, porque começa a aparecer um monte de fake que não são coisas que estão na nossa carta-programa. Então as pessoas precisam ler e entender, porque o que o Gil diz é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. Quantos minutos está? 2. Bom, eu queria começar dizendo que eu fico muito feliz em saber que a nossa oposição, vamos assim dizer, reviu as suas posições em relação à defesa. A defesa que o Daniel fez do Proifes é uma defesa exemplar, fundamental. Né? Isso seria impossível imaginar na nossa oposição até pouco tempo atrás. Né? A defesa que o Luiz faz do voto eletrônico também é uma defesa exemplar. Seria impossível imaginar que a oposição fizesse isso. E a consulta pós-Assembleia, o Luiz agora deu uma vacilada. Talvez ele não, envergonhadamente, ainda não tenha condições de defender que após a Assembleia, o conjunto dos professores, na sua ampla maioria, que deve decidir. Eu acho que precisa avançar nessa questão do ponto de vista do que vocês defendem, Luiz. Agora, sobre a carreira, Luiz, eu acho que essa carreira é a melhor carreira. Eu acho que vocês deviam ter uma firmeza categórica em defender. Não adianta o Luiz falar assim, olha, tem uma parte que é a favor, tem outra parte que é contra. Eu quero saber a posição da chapa 2. A chapa 1 ajudou a construir essa carreira. Quando o Luiz fala que quem faz as negociações da federação, é que não dá para imaginar o Proifes sem a Dufscar. Seja do ponto de vista de que foi a Dufscar a grande articuladora que construiu o Proifes,
seja do ponto de vista de que foi a Dufiscar que fez todos os cálculos e estruturou toda essa carreira, seja criando a categoria dos professores associados, seja criando a categoria do professor titular, que independe da gente ter as vagas concedidas pelo MEC ou não. Eu posso construir a minha carreira desde o início até o topo dela, numa carreira, numa perspectiva de que nasceu, sabe aonde? No interior, dentro da Dufiscar. A Dufiscar é a mais importante, a mais impactante sindicato de uma única universidade que tem a capacidade de influenciar e definir os rumos da universidade brasileira, porque essa carreira definiu. Desculpa, porque ainda falta a pergunta de cada um. Essa é a última. Uma de cada um. Agora é a última da chapa 2. 2, desculpa. Quem vai perguntar? Eu vou continuar insistindo na questão dos conselhos. Uma vez que, como a gente vê, tirando as fakes, o sindicato abandonou completamente a participação em conselhos. O sindicato não tem participado daquilo que é próprio da vida do sindicato, que é discutir a questão do professor. Para se ter uma ideia, a Pró-Reitoria de Extensão estava discutindo as questões, inclusive de movimentação dos professores quando saem para estágio e tal. E é surpreendente que a direção do sindicato sequer soubesse que essa discussão estava acontecendo no interior da universidade. Então a minha pergunta é, por que abandonar a participação nos conselhos, por que abandonar a discussão sobre as questões locais da universidade? Luiz, não é verdade que a Dufiscar participa dos conselhos, notadamente do Conselho Universitário. Posso te dar 2 exemplos, vamos dizer assim, cabais sobre essa questão. Quando do aumento das mensalidades, que culminou naquela crise da universidade, com a ocupação por parte dos estudantes do prédio da reitoria e a reação que a reitoria teve de caráter punitivo aos estudantes, a Dufiscar não só estava presente ao conselho, como deu um documento e anexou o documento à ata daquele próprio conselho. Uma posição muito dura. Depois, não satisfeito com isso, nós soltamos uma nota pública repudiando a judicialização e pedindo uma ampla negociação sobre essas questões. Então nós temos uma posição muito firme em relação a essa questão. O que nós não temos, e que talvez vocês pudessem explicitar melhor, é de um atrelamento do sindicato à reitoria, a partidos políticos, essa institucionalidade. Nós temos uma posição de total independência e autonomia do sindicato em relação aos partidos políticos, à institucionalização da universidade, à institucionalidade da universidade. Para nós, o sindicato está situado na esfera da sociedade civil e faz uma defesa dos professores, seja do ponto de vista das condições de vida e de trabalho, como por exemplo na carreira, seja do ponto de vista da política interna da própria universidade. Então essa que é a nossa questão. A nossa questão é o seguinte, uma coisa é o sindicato, a outra é a institucionalidade que vocês são tanto ligados e tanto apegados a ela. Nós defendemos uma independência. Agora, se tiver que fazer uma defesa dos professores contra a política da institucionalidade da reitoria, nós fazemos claramente. O caso da Lagoa dos Sinos. Na questão das eleições, nós tivemos uma posição clara sobre isso aqui. Na questão do REU, do Futurice, que essa reitoria soltou um comunicado, nós não só já produzimos vários documentos críticos ao Futurice, com análise de cálculos econômicos do quanto que o Futurice vai destruir a universidade pública, como ela solta, a reitoria solta uma nota na terça-feira, quando às 9 horas da manhã da quarta, nós soltamos uma nota repudiando aquela posição da reitoria de confundir não só a comunidade, como o Brasil inteiro, de que a posição da reitoria era a posição da institucionalidade da universidade, e para nós não é, porque isso tem que ser definido em última instância no âmbito do seu conselho universitário. Como na sexta-feira passada nós soltamos uma nota muito crítica à reitoria. Então nós não temos problemas nenhum. Agora, nós não vamos atrelar
o sindicato, a reitoria, a institucionalidade. Como inclusive, você me surpreendeu dizer que vocês são outro grupo. Eu fico imaginando assim, o que os colegas com quem vocês racharam, que sempre e que estão junto com vocês, estão apoiando vocês, falam de você dizer que você é outro grupo e que você não tem nada a ver com eles. Então, no grupo de vocês, sim, a história é de atrelamento da UFSCar à reitoria. Da réplica, desculpa. Gente, eu falei, já está o processo. Desculpa. Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados com as fakes. Até porque, se saiu uma nota do futuro, isso foi porque na Assembleia nós cobramos, a Chapa 2, a oposição cobrou que o sindicato cobrasse da reitoria uma discussão com toda a categoria a partir do consumo. Porque até aquela Assembleia não tinha saído nenhuma nota, não tinha saído nenhum comunicado, nenhuma posição da diretoria. Com relação às pessoas que ocupam cargos na reitoria, isso a gente não tem controle. O Gil já foi para o reitor. O Edinaldo, que era da diretoria até a semana passada, só saiu da diretoria para assumir a FAI. Sabe-se lá a troco do quê? Talvez é por aí a gente entenda por que o sindicato abandonou a categoria. O fato do Edinaldo ir para a FAI. Quem liga-se sempre à reitoria não somos nós. É preciso tomar cuidado com isso. Essas afirmações estão chamando a atenção. Essas fake news são perigosas, porque elas partem de princípios que não são éticos. É preciso dizer a verdade. Nós não temos ligação com a reitoria, muito pelo contrário. Nós não temos compromisso nem com essa e nem com outras reitorias. E faremos oposição a qualquer reitoria, se for necessário. Nós não estamos aqui para fazer oposição à reitoria. Nós estamos aqui para discutir os problemas locais da categoria. E quando algum professor sofrer qualquer assédio pela reitoria ou por qualquer membro, nós temos o dever e a obrigação de defender esse professor, que é algo que não tem acontecido. Até porque quando os professores procuram o sindicato para se defender, o que o sindicato faz é papel de agenciador de professor para advogados. É isso que nós temos que evitar. O sindicato tem que defender o professor em todo e qualquer caso, quando houver qualquer assédio vindo de algum membro superior. Para o próximo pergunta. Pode começar já? Pode? Quando quiser. Pode começar? Quando vocês começam a falar... Quando começa a falar, você assume isso. A gente leu atentamente cada um de vocês, verificamos que vocês falam tudo que a oposição anterior dizia, sabemos como é que foi esse processo, e que vocês colocam um mote novo, que a gente concorda, que é da participação. A Marília sempre falou nisso, alguns anos atrás, né? Participação, tem que participar, tem que ir às assembleias, tem que ir aos eventos que são promovidos. A gente acha que está correto isso. Nós promovemos 25 eventos, tratando de questões locais, diferentemente do que o nosso colega ali está dizendo. E aí eu queria só pedir, eu não sei se é falha de pronúncia sua quando você fala fake news, eu não sei se é problema de dicção ou se é grosseria pura. Se é grosseria pura, eu queria pedir para não fizesse isso mais. Porque eu acho que é um debate qualificado e a gente não tem que cair nesse tipo de provocação barata. Mas eu queria dizer o seguinte, que nas 18 assembleias que nós promovemos, nas 14 primeiras, até começar o processo eleitoral, nós tivemos presentes, os membros do nosso grupo, com 48 presenças. E vocês tiveram 2 presenças. Só começaram a aparecer as pessoas do grupo de vocês depois de 6 de maio. E aí vinham as pessoas que compõem o chão. Queria perguntar como é que vocês entendem isso. É um discurso de participação, mas uma prática contrária a isso. Bem, eu vou responder a pergunta de maneira bem objetiva e clara. Eu entrei na universidade há 15 anos atrás. Há 20 anos, o Gil é diretor do sindicato e é, de fato, a figura mais importante do sindicato. E quando eu entrei, a gente ainda era afiliado à ANDES e fazia parte da seção sindical da ANDES. No momento que eu entrei, a gente era capaz de fazer assembleias com 30, 40 pessoas, minimamente. Com o passar do tempo, a política implementada pela chapa, que hoje se apresenta como situação, foi de produzir relatórios técnicos cada vez mais longos
E cada vez que você vai numa assembleia, o que você tem é um conjunto de informes que tomam todo o tempo da assembleia. O processo desses órgãos nas assembleias é bastante confuso. As questões principais, ainda bem o nosso regimento prevê que vão ser votadas por referendo depois, então você acaba tendo uma participação um pouco maior nesses processos principais. Nem tudo o nosso estatuto prevê que vai ser votado, referendado após a Assembleia, são só algumas questões, são 6 tópicos específicos. E de fato participar das assembleias do nosso sindicato virou uma tortura. Eu tenho certeza que as assembleias do sindicato aqui no Banco do também são esvaziadas. E simplesmente a gente não vai na assembleia, porque a assembleia é um pouco deliberativa e muito informe, com relatórios técnicos gigantescos, com comunicados que tem 8, 10 páginas, com um monte de tabela, números e não sei o que, uma falta de objetividade tremenda. E com frequência tratando quase sempre de questões estratosféricas, de questões lá de Brasília, da relação do Proifes com o deputado X ou o deputado Y, e o cotidiano do professor aqui no mundo abandonado. A gente não vê um sindicato próximo da gente. E obviamente os membros dessa chapa também sentem isso. Nós não somos ativistas e militantes do movimento sindical nesse momento. Alguns de nós já participaram, alguns de nós participaram ativamente no passado e estão tentando recuperar, resgatar o sindicato para a categoria desse momento. A informação que o Gil apresenta de que existe um grupo que faz parte da gente, que deveria compor, que nós rachamos e não sei o quê, é uma informação que ele tira da cabeça dele. Eu não vi esse grupo, eu não vi um racha, eu não sei onde estão essas pessoas, eu não discuti com ninguém se a gente devia apoiar a AMES ou não. A gente entrou numa discussão dessa carta-programa que vocês estão vendo, e não de uma outra que está na cabeça de outra pessoa, e não de uma carta-programa de um outro grupo que montou oposição no passado, por outras razões, inclusive. Eu acho muito engraçado que eles tentam pautar uma discussão que não é nossa, apresentar como se nós fôssemos um grupo que nós não somos. Nós somos isso que está escrito, nós somos isso que nós estamos falando. A gente simplesmente segue o regimento da instituição. O Bezerra não mencionou a questão dos referendos, porque isso está no estatuto da nossa instituição, da nossa organização. O sindicato prevê que aquilo é estatutário, e a gente pretende cumprir o estatuto, só isso. Bom, eu queria parabenizar a Chapa 2 por essa inflexão incrível que vocês operaram no programa de vocês. Basicamente, não tem divergências entre a Chapa 1 e a Chapa 2 do ponto de vista dessas questões estatutárias. Na última reforma estatutária, tanto membros da atual Chapa 2 como da antiga Chapa 2 das eleições passadas se posicionaram duramente contra a consulta eletrônica após as assembleias, né? Se não me engano, eu acho que não me lembro se o Daniel estava nessa assembleia. Agora, eu fico impressionado que o Daniel tem razão. O Daniel tem razão. A Chapa 2 que está concorrendo às eleições é essa do programa que está aqui. E esse programa é o nosso programa. É um programa que historicamente nós sempre defendemos. Então não há diferença nessa questão. E aí eu quero parabenizar os companheiros que avançaram muito no entendimento da luta sindical que vocês estão defendendo hoje. Ou seja, o nosso sindicato não está ameaçado de voltar a ser uma seção sindical e ficar reboque dentro da ANTES e não ser capaz de formular as políticas que ele formula. Essa é uma questão fundamental. Eu acho que isso mostra o quanto que a força que a Dufiscar tem a ponto de desconfigurar a própria oposição que ela tem no seu interior. A força da Dufiscar é muito explícita. A Dufiscar é muito poderosa, ela desconfigura inclusive a própria oposição. A oposição renuncia o seu programa, adere ao programa da institucionalidade que eles combateram na última reforma do Estatuto. Fico muito feliz de ver o Daniel defendendo o Estatuto aqui, muito feliz mesmo, porque historicamente o Daniel nem sempre defendia o que estava no Estatuto, era obrigado a cumprir, porque somos todos regimentalmente, mas defendia que tinha que mudar. E na última reforma propôs claramente as mudanças. As mudanças foram derrotadas, agora não, nós temos esse programa. Agora, dizer que nós também não nos preocupamos com as questões do dia a dia, eu queria dizer... Desculpa. Desculpa. Eu acho que agora terminou. Agora é a caixinha, né? Agora é a caixinha. Agora está o Agora é a caixinha.
Tá isso? Eu tô presa aqui, Não, mas acho que tem um sorteio. Tem que ter Sei, agora Tem que ter o sorteio de quem começa, né? Quem começa a chapa 2, a Marília já fez o sorteio, foi? Fazer uma Você observação? já fez o sorteio? Nós temos 3 perguntas para serem feitas e sorteadas a cada uma das chapas. A gente não tem perguntas suficientes aqui. Eu acho que Não tem queria fazer. Nós temos algumas perguntas, mas não temos um mínimo de 3 para cada uma das chapas. Queria sugerir que a gente fizesse 2 minutos de recesso para as pessoas formularem mais perguntas para a gente poder ter um debate. Pode ser? E caso não haja, eu proponho até mesmo que a gente estabeleça a isonomia entre as chapas e faça Um número igual para todo mundo. Então, quando é que Tá tem bom? menos, Claro. faz Mas eu acho que a sua proposta é melhor, de abrir o debate. 2 minutinhos, façam Mas não, aí eu proponho a isonomia. Claro. Se não tiver 3, tiver 2, tiver 1, faz o número de perguntas igual para cada Tudo um. bem? Eu ajudo. Não sei qual está faltando aqui. O justo é isso. Se eu montar uma chapa só, acaba de. Por que a gente vai estar fazendo a pergunta? Alguém quer fazer o sorteio? Cuidado. Marília, sobrou para você, Marília. Isso é quem fala, quem pergunta primeiro? Não, quem responde a primeira pergunta. Quem responde a Que a primeira pergunta pergunta. voltada da chapa. Ah, entendi. Aí vai abrir e pegar a pergunta. Isso aí. Aqui é a chapa 2. Então, eu Vai começo aqui. vai sortear o desse. Chama alguém questão para sortear aqui. E a Marília tem perguntas? Sorteador oficial. Ah, sim, então vai. Sorteador oficial. Não teve liturgia. Depois eu vou mandar o chefe. é uma estrela. Não, tá errado. Antes ou proíbes? Estruture a resposta em pelo menos 3 pontos positivos em detrimento da outra. Uma em detrimento da outra. Rafael, é isso? Bem, a questão do ânus e proífes é uma questão bastante delicada e bastante central no sindicalismo, não só no sindicalismo dos professores, mas eu acho que no sindicalismo brasileiro. Historicamente, a ANDES se apresentava como o único sindicato dos docentes de ensino superior, tanto das universidades públicas quanto privadas. Isso se transformou a ANDES num sindicato bastante grande, na verdade, um sindicato gigantesco, que congrega um número gigantesco de associados no Brasil inteiro. A estrutura da ANDES em seção sindicais locais dá a ela uma certa mobilidade de decisões locais, mas algumas coisas são centrais e isso acarreta um certo centralismo das deliberações do escopo da ANDES. Evidentemente, um sindicato desse tamanho, desse porte, passou a sofrer o problema de que as direções, os militantes, acabavam se colocando dentro do movimento, mais como representantes de partidos políticos do que como representantes dos trabalhadores daquela categoria. Então, eu acho que essa é a principal crítica que se faz à ANDES, dessa postura mais partidarista, mais partidária do que exatamente ligada ao professor na sala de aula. Então, isso aí cria o imobilismo da ANDES. Talvez eu não sei se eu vou conseguir trazer os 3 pontos e tudo mais, mas eu vou nessa direção de uma análise mais geral. A criação do PROIFES em 2004, 2005, acho que foi, vai na direção de romper com essa tradição e de tentar criar um sindicato que fazia o discurso de estar mais local, de estar mais voltado ao professor, de separar essas questões. Evidentemente, no momento de formação do PROIFES, tem uma crítica muito séria que foi feita ao PROIFES, que era um suposto vínculo do PROIFES com o governo da época, que já era o governo do PT. E grande parte das lideranças do PROIFES também eram ligadas ao PT naquele momento, imagino que são ligadas ao PT até hoje, na realidade. Então tem essa crítica feita ao PROIFES que, por um lado, se apresenta como uma coisa nova, mas por outro traz um ranço, pelo menos aparente, dessa questão. Então isso cria uma diferença. Na nossa visão, essa colocação antes PROIFES, nesse momento, junto à nossa base, é uma discussão um pouco etérea, as pessoas não têm muita clareza do que é um e do que é outro, e como a gente comentou no começo, a gente não está pautando essa discussão. Nós não entendemos que essa questão seja fundamental nessa eleição. A nossa proposta é, caso eleitos,
fazer o trabalho do sindicato ligado à federação que nós fazemos parte nesse momento, que é o PROIFES. Então, a nossa perspectiva, enquanto chapa, é, uma vez eleitos, continuar atuando junto ao PROIFES, dentro das perspectivas, para usar a estrutura nacional do PROIFES até para fazer discussões de caráter nacional. Mas, nosso principal objetivo é, além disso, voltar ao sindicato com as questões locais. Se no futuro essa discussão vai ficar importante ou não, a gente não tem como prever. Mas nesse momento nós entendemos que não é questão central. Dois minutos. Bom, eu queria dizer que a ANDES cumpriu um papel histórico na luta contra a ditadura militar e a democratização do país. Mas a ANDES, ela se perdeu no processo e se partidarizou, como o próprio Daniel reconhece, que sempre foi um defensor da ANDES dentro das assembleias da UFSCar. Me lembro muito bem do Daniel fazendo a defesa da ANDES. E essa partidarização que o Daniel fez, essa crítica que ele fez, é a crítica que nós da UFSCar historicamente sempre fizemos e que levou a UFSCar e um conjunto de outras ADs a construírem a federação. E a federação é constituída de uma tal maneira que impossibilita a partidarização. Vou dar um exemplo para vocês, e corroborando a tese do Daniel da partidarização. O candidato da chapa de oposição à UFSCar nas últimas eleições, o meu colega de departamento Eduardo, agora é diretor da UFSCar, é diretor da ANDES, é um vice-diretor regional da ANDES. No processo do PROIFES, jamais o Eduardo chegaria à condição de vice-presidente, porque ele teria que ser eleito dentro de uma diretoria. E ele a ANDES faz uma eleição dentro da UFSCar, sem ter inclusive uma sessão sindical, inclusive contabilizando mais de 100 votos, na qual a chapa 1 ganhou da chapa 2 da ANDES dentro, e o Eduardo é eleito vice-presidente da ANDES. Isso é impossível dentro do PROIFES. O PROIFES só é constituído por quem ocupa cargos nas direções que for eleito pela base. Sobre ainda a questão da ANDES, a questão outra é o seguinte: depois daquelas intermináveis greves de 3 meses, 4 meses que nós fazíamos e que não resultavam em lograr nenhum tipo de acordo salarial, a ANDES vinha dizer para todos nós da categoria: foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória porque a consciência de classe dos trabalhadores universitários revolucionários aumentou com essa jornada de luta que nós fizemos. E nós passamos os 8 anos do governo do Fernando Henrique a pão e água. O PROIFES não. O que o PROIFES fez? Ele imediatamente abriu um processo de discussão na base e levava a discussão da base sobre os acordos salariais e assinava esses acordos salariais, que antes nunca assinou nenhum deles, historicamente. Eu gostaria de pedir um direito de manifestação por ter sido citado explicitamente, e foi colocado que tive um comportamento, e foi dito. Foi citado várias vezes também, então eu quero todo o direito que eu tenho. Vocês esperam, Eu fui assim, a citado outra pelo menos 5 oportunidade, vezes. vocês respondem, pode Você ser? me dá 5. Porque vocês têm outro espaço, pode Acho que a ser? comissão eleitoral podia discutir, porque tem 2 pedidos aqui, né? Não, mas então vamos pôr pela quantidade. Eu O faço questão. não, Agora, sim. se vai aceitar o pedido de um, eu fui citado 5 vezes no pedido. Então eu quero 5 respostas. Por favor. Eu acho que a comissão eleitoral podia deliberar. Não. Não, mas nós não temos representante da Comissão Eleitoral da chapa 1. Eu pessoalmente sou contra, porque eu não acho que tu debate. Eu responder 5 vezes e... Ele vai ter que Você está responder retirando o 5. seu pedido, Chico? Não, eu estou retirando. Se for retirada, a proposta é de que citar uma vez o nome, se tem direito à resposta. Não é Se citado, essa não. tese for vitoriosa, então eu tenho que Não foi citado um nome, foi inclusive de forma Alguém disse que eu delicada. fiz, eu tive um comportamento, eu disse que eu fiz alguma coisa. Eu acho que... Mas tudo bem, deixa eu passar, vou Eu acho que preocupar vocês com podem responder Eu fui citado de forma adiante, né, absolutamente conforme vocês têm o deselegante, direito inclusive, várias vezes. Como vocês têm o direito de falar depois, vocês podem colocar isso, Isso. tá bom? Pode Claro, ser? sim, pode ser. Marília, vai ficar incomodando. Você quer colocar mais perto de você? E agora? Essa é para nós. Pergunta para a chapa 1 agora, né? Essa é para nós. Quantas são? Vão ser 3? São São 3. três. Eles Só vão tem ter a anúncios mão. suficientes. O PROIFES pretende realizar negociação com o governo? É minha, não tem meu nome. Eu vou chegar, tá bom. Com o governo? Bom, no governo anterior, a ANDES negociou contra os professores da ex-professores. Isso.
negociou com os professores. Bom, eu vou responder. Primeiro, só reforçando isso, que foi dito pela Sônia. Na gestão anterior, não só antes negociou com os professores, ela fez muito pior. Nós fechamos esse acordo que vocês vão estar recebendo o resultado dele, hoje em dia 29, né? Hoje é 28. Vão estar recebendo no dia 1º de setembro, vocês vão estar recebendo o resultado do nosso acordo. É modesto, são 3%. Quem for TP20 vai ganhar mais um pouco, mas tem um acordo que reestruturou a carreira inteira, que agora tem uma malha salarial, e essa malha é feita a partir, ela pode ser reduzida logicamente do valor do vencimento do piso da carreira, aplicando percentuais a tudo. Então é um avanço muito grande. Além desse avanço, nós tivemos 3% em 2017, 18, 19 em agosto. O que antes faz? Antes vai, tão logo o governo Temer entra, antes pede uma audiência com o governo Temer, né? Logo após o movimento que retirou a nossa ex-presidente Dilma do Palácio do Planalto. E antes vai lá propor o Temer que jogue fora o nosso acordo. Isso está escrito, está registrado nas páginas dele, depois, se vocês quiserem, nós podemos dar indicações. Então, é absolutamente absurdo, e a gente sabe que muitos colegas que estavam nesse movimento de oposição defenderam antes, até meio minuto atrás, até a proposta da Chapa 2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer com muita clareza o que vai fazer. Nós sabemos qual é o caráter desse governo. O executivo é absolutamente complicado, é difícil você negociar com o ministro. A gente sabe qual é a posição do ministro, que desqualifica todos nós. Mas essa não é a única forma. O projeto em relação ao Futuris, por exemplo, tem um entendimento muito claro. Nós vemos problemas gravíssimos, e está escrito nos comunicados 21 e 23 quais são os problemas que a gente vê. Tem dois problemas básicos no projeto. Primeiro é a questão de está por trás do elemento constitucional 95, que prevê uma redução em cortes progressivos nas verbas que a gente tem, e o segundo ponto é que ele prevê orientações sociais que vão de fora controlar e retirar a nossa autonomia. Isso está de acordo com todo o projeto de Ponte para o Futuro que veio para trás, está escrito no nosso comunicado. Como é que a gente encaminha isso? Que é a pergunta. Vamos para o Congresso Nacional, o Proif já está fazendo isso. A direção do Proif, nós temos ido muitas vezes, agora não, porque estamos na campanha, mas nós temos ido muitas vezes para o Congresso, audiências no Senado, audiências na Câmara Federal, para discutir Proif, para discutir alternativas que a gente tem. Diversas alternativas que a gente tem, como por exemplo a proposta de uma lei orgânica que vá discutir a regulamentação do artigo que fala da autonomia, coisa que antes sempre foi contra. Antes dizia que a autonomia é autorregulável, agora o governo propõe na prática regular, através de Futuros. Nós já estamos discutindo no Congresso que tem que ter alternativa, não adianta ser contra. Não tem que ser só contra, você tem que ser contra e tem que propor alguma coisa. E nós, eu como primeiro presidente do Proif e agora continuando trabalhando com isso, nós temos como lidar com essa questão. Contra, nós temos proposta. Eu preciso dizer que quando o Proif foi criado, o processo de negociação era muito mais fácil. Nós tínhamos um Proif que queria negociar e um governo que queria negociar e queria ter com quem negociasse. O governo do PT, o governo do presidente Lula, queria um interlocutor porque queria melhorar a própria condição do trabalhador, a própria condição do salário do professor, as próprias condições de trabalho dos professores. Naquele momento era muito mais fácil negociar, porque você tem um governo que quer negociar, que propõe negociação. Nós entendemos que hoje a questão é muito mais complicada. E aí nós temos que viabilizar os outros caminhos por via das federações, por via das organizações que discutem com o governo. E aí o Proifes, a Andes, a CUT exercem papel fundamental nessa discussão. E nós apoiaremos todas as lutas que vierem em benefício do professor, organizando na base. Agora, é muito fácil atribuir a nós da oposição uma ligação que a gente não tem com Andes. E negar de si a própria origem. É preciso dizer que o Edinaldo está defendendo o Futurice. O Edinaldo é dessa chapa. Se não está agora, estava na gestão passada. É preciso não esquecer que foi uma negociação com o Edinaldo ir para a FAI, assumir a FAI,
e o sindicato deixar a universidade tranquila. É nesse processo que a gente precisa lembrar as ligações. Quantas direções o Edinaldo fez parte? Quantas direções? Esse grupo que está hoje é um grupo que vem há 22 anos se revezando, muda uma pessoa a cada 3, 4 gestões. Aí tem algumas questões que são fundamentais a gente entender. Mas eu vou deixar para discutir, depois nas falas finais, a questão da transparência e outras questões que são fundamentais. Não pode olhar dentro da caixa. Para a chapa 2, né? É, chapa 2. Não, chapa 2. Qual a Desculpa, importância? Não, desculpa. Não, tá certo. Não, Pessoa é. 2 veio a 1, agora Olha é aqui, 2. já Agora é a Tá 2. certo. Depois. Tá certo. Eu acabei de responder. Não, foi primeiro a 2, Aqui, aí ó. veio a 1, agora tá na Você respondeu a pergunta da sua. Aí da respondeu. Soida. Que era chapa... Chapa 1. E ele fez a regra. É a dois, né? Chapa 2. Tá certo. Tá certo. Tá Tá certo. certo. Tá certo? Isso mesmo. Qual a importância da abertura de um referendo após as propostas serem Serem tomadas em tomadas assembleia. em assembleia a todos os associados para que seja tomada uma decisão? Tá certo, eu entendo. Não, mas deu para entender a pergunta, gente. A Eu entendi. importância da abertura do referendo. Entendeu? Bem, É, já sei. pronto, dá para entender. Acho que dá para entender a questão trata dos É o referendos. Rafael. Os referendos que são realizados após as assembleias para referendar ou não eleição às assembleias. Existem decisões e decisões a serem tomadas numa assembleia. E existem decisões e decisões que podem ser tomadas em referendos, particularmente em votação eletrônica, por cartões do tipo de votação que a gente faz. O nosso estatuto prevê que 6 tipos de deliberações necessariamente devem passar por algum tipo de referendo. Entre elas são 3 que nós podemos destacar. Uma é mudança do estatuto, uma segunda que é a saída ou ingresso em alguma federação nacional, e uma terceira que é a questão de greve. Para a gente é muito claro que não só essas 3, mas as outras 3 que o estatuto menciona, tem a ver com patrimônio, com coisas desse tipo, de solução, coisas desse tipo, coisas mais técnicas, são questões cruciais, importantíssimas, e que compete a coletivo da categoria tomar a decisão. Na ausência de uma assembleia com 400 pessoas, o referendo faz todo sentido. Se você tiver uma assembleia com 400 pessoas, com 500 associados, talvez não fizesse. Mas não é essa a nossa realidade. E essas decisões devem sim passar por referendo, que é uma forma de você garantir que não vai ter uma assembleia de 10 pessoas que delibera que nós entramos em greve. Greve é uma coisa muito séria para você fazer e você tem que tomar isso uma decisão cuidadosa. Por outro lado, existem outras decisões que o Estatuto não prevê que também poderiam ser levadas a referendo. Questões mais simples até, coisas bem técnicas, mais elementares, que a gente poderia usar o expediente da votação eletrônica para tomar decisões ou consultas rápidas à comunidade. Esse expediente não vem sendo utilizado, mas ele poderia ser utilizado, inclusive, como uma forma de manter um contato com o associado, além do referendo feitos pós-assembleia. Tá? Na realidade, nos impressiona muito que durante todo esse período que a gestão falou muito de votação eletrônica, não sei o quê, esse recurso de consultar os associados para questões que poderiam ser tomadas desse contexto não foi utilizado. Acho que eu respondi. Muito bem. Bom, primeiro eu queria dizer que a UFSCar, do ponto de vista dessa tradição que nós inauguramos, tem um orgulho muito grande de distinguir o conjunto do movimento docente por essa prática de que a Assembleia, além da Assembleia, nós temos os referendos. A gente anda pelo Brasil, vai para os encontros nacionais, todo mundo fica, como que vocês fazem isso? O que isso significa? A primeira coisa que eu sempre respondo significa assim, democratizou o sindicato, deixou o sindicato mais pela base. Todo mundo opina,
Todo mundo tem o direito. E aquela história do olho no olho, da consciência, que os professores que não vão na Assembleia são despolitizados, os professores que não vão na Assembleia são alienados e tal. A gente fala, nós não fazemos distinções entre os nossos associados. Todos os nossos associados, independente de ir à Assembleia ou não, têm o direito de decidir sobre os futuros do seu sindicato. Não foi à Assembleia por quê? Ah, porque estava numa banca de doutorado. Não foi à Assembleia por quê? Ah, porque estava num congresso em Tóquio, no Japão. Lá em Tóquio, vota aqui. Né? Chega da banca de doutorado, vai no computador e decide os rumos do sindicato. Então essa é uma questão que para nós é um orgulho, uma questão fundamental. Agora eu faço um desafio à Chapa 2. Eu concordo plenamente. Vamos ampliar o leque de opções da consulta? Vamos. E talvez nós pudéssemos fazer um acordo aqui. Sabe qual que é o acordo? Logo após, independente de quem venha vencer as eleições para buscar na próxima gestão, a gente faça uma reforma do Estatuto. E aí nós, inclusive, vamos ter que discutir, Daniel, com outro grupo que ficou fora desse processo eleitoral, mas estava participando no processo eleitoral passado, de convencermos, inclusive, porque eles apoiam vocês de que uma reforma do Estatuto que amplie nessa perspectiva que o Daniel está colocando, é uma questão que vai democratizar ainda mais o sindicato. Então nós somos plenamente favoráveis a ampliar o leque. E o desafio está posto. O desafio é, vamos fazer uma reforma estatutária. É a segunda da Chapa. Não, essa é a segunda para vocês e tem mais uma para ele. Não. 2, 1, 2, 1. Começou com 2. 2, 1, 2. Ó, aqui tem duas. São três perguntas. São três. Já tem 3? Não. Conseguimos o número de... Tá bom, eu achei que tinha 2. Não, conseguimos o número para mínimo para todo mundo. Foi isso? Foi isso. Já tem 3, ótimo. Para a chapa 1. Depois a pessoa vai... É minha. Tá. O momento demanda um sindicato combativo em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. O histórico das ações da Chapa 1 tem uma abordagem mais negociadora. Como pretende, caso eleitos, combater os desmandos e o ataque consistente a isso, né, à universidade pública? Serão combatidos como? Qual é a proposta para um sindicato combativo e não de negociação? Perfeito, já entendemos a questão. Está perfeito. Deixa eu responder para você com muita clareza isso. Os sindicatos não se dividem em sindicatos compatíveis de negociação. Uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? Porque o negociador ele sempre leva em conta a capacidade que tem determinada categoria de se mobilizar e de se contrapor. Você só consegue negociar efetivamente se tem uma categoria que faz alguma coisa, que demonstra alguma coisa e que é ouvida. Todos os movimentos que você pode ter em qualquer governo, inclusive nesse, eles vão responder a voz das ruas. Enche as ruas como nós enchemos, e nós fomos para a rua, nós, Amarillo, eu e todos vocês e tantos de nós aqui, fomos para a rua em maio e colocamos 15 mil pessoas na rua, a maior manifestação que já se viu na cidade de São Carlos, nenhuma outra desse tamanho. Essa manifestação que aconteceu não só em São Carlos, como no Brasil inteiro, ela foi capaz de diminuir um pouco a sanha do governo, que estava vindo de uma maneira absolutamente absurda contra nós. Continua, porque o presidente não queria. Então, veja só. Então, a mobilização é central, é fundamental. Agora, você fazer da mobilização e da greve seus únicos instrumentos, qual é a consequência disso? Isso antes fez, depois de aparelhado, como muito bem disse, hoje reconhece o Daniel, né, que antes não tinha essa opinião, mas antes, a aparelhada, ela fazia o jogo do partido político, porque ela dizia ao fim do processo, nós não ganhamos nada, companheirada, mas temos um grande avanço, o governo está destruído, nós desgastamos o governo, vocês não ganharam coisa nenhuma, mas o que o governo desceu, desceu. E o acompanhado não está interessado em que o governo desça ou suba, está interessado em ver suas reivindicações atendidas, não totalmente, mas ao menos parcialmente. Então, como é que a gente age numa conjuntura como essa? Que é francamente desfavorável, é muito desfavorável. Por quê? Porque temos um governo, que é esse governo com um plano econômico que veio com um discurso moralista, naquele eixo tradição, família e propriedade, mas por trás dele veio o projeto econômico, que é o projeto da Ponte para o Futuro, que é um projeto que vai implementar tudo que foi construído pela Emenda Constitucional 95 e que impede o recurso do
educação, tira recursos da ciência, tira recursos da tecnologia, cria um Brasil subalterno, um Brasil dependente. Como é que a gente enfrenta isso? Diálogo com esse governo executivo não há, é impossível. Imagina o ministro Bolsonaro conversando conosco e dizendo, tá bom, vocês têm razão, não vai acontecer isso. O momento agora é na mobilização, sem dúvida nenhuma, tem que haver muito forte. Agora, a negociação é onde? É no Congresso Nacional, junto com outras entidades, um amplo arco de alianças, que passa por todo mundo que é prejudicado, por exemplo, que produz para a indústria nacional. Todos aqueles que produzem gado, que produzem, não para exportação, que produzem cimento, vai construir como? Com o Brasil depauperado, a classe operária destruída. Não vai produzir. Esses são nossos aliados. Então, tem segmentos importantes que não é o grande capital, que não é o pessoal da exportação, que são nossos aliados. É preciso um amplo arco de alianças que nós estamos tentando construir pelo PROIFES, ir para o Congresso Nacional, ir para dentro do Congresso Nacional e tentar reverter a linha absolutamente prejudicial ao conjunto dos brasileiros que é defendido por esse governo. Queria dizer ao Amarílio que se nós formos eleitos, esperamos que seja, faremos sim, então, aceito o desafio de fazer a reforma do Estatuto. Faremos grandes assembleias, grandes discussões, com muita mobilização, com muita participação da categoria, e faremos sim as mudanças que o Estatuto exige, né, aquelas que necessitam. Com relação à mobilização, é preciso a gente discutir que é fundamental que seja feita, se começa na base. E vamos fazer essa mobilização, investir nela. Não dá para a gente ter um orçamento de 2,3 milhões por ano e gastar 0,7 com mobilização. O sindicato não pode gastar 10% com viagens, passagens e diárias e gastar 0,7 com mobilização da categoria. Ele tem que investir, tem que ter orçamento. E o orçamento transparente, nós temos que ter transparência nisso. Então, a mobilização é fundamental. É difícil para os professores perceberem isso, porque é difícil perceber a prestação de contas. Eu duvido que alguém que nunca entrou na página do sindicato ache a prestação de contas em menos de 5 minutos. Não dá, ela fica escondida. E aí vão perceber que o gasto com mobilização é ínfimo. É coisa que não é, parece que a mobilização não é importante. E a gente não vai conseguir, eu concordo com o Gil, não vamos conseguir nenhuma vitória sem muita mobilização. Essa mobilização que precisa ser feita no Congresso, junto com as outras entidades, concordo com o Gil, tem que ter respaldo da base. Se ela não tiver respaldo da base, se não tiver respaldo da categoria, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Agora, isso só é possível nesse processo de mobilização, de transparência, de um sindicato voltado para a categoria, de um sindicato que volte para a base, que volte para o local e que movimente os professores que estão no seu raio de ação. Se a gente deixar de fora os professores que estão na nossa categoria, no nosso convívio, a gente não vai mesmo conseguir mobilizar absolutamente nada. E aí o sindicato não pode ser combatido desse jeito. Não existe sindicato combativo porque não existe mobilização. Agora é a 2. Isso. Essa é a última pergunta, né? A última para 2. Essa vai ter para 2. Só temos aqui. Só tinha um. Tem mais uma pergunta lá Tem uma então. aqui. Não, tem mais uma. Tem mais uma. Começou com 2 e terminou com 1. Essa pergunta para. Essa é para a chapa 2. É a última. Rafael, você está combatido. Só eu pus. Rafael, você é uma fera. Tá. Qual a posição da chapa sobre a política de gestão, é isso? De gestão universitária e a política partidária? Bem, eu vou inverter a ordem e começar com a política partidária. Vou aproveitar o espaço para comentar algumas coisas sobre isso. O Chapão recentemente nos acusou de fazer partidarismo, não sei o que. A gente computou quantos filiados a partidos políticos nós temos na nossa chapa, e nós temos um filiado ao partido político, que é o Bernardo, que é filiado ao PT de São Carlos. Eu pergunto a chapa 1 quantos filiados a partidos políticos eles têm. Só isso. Muito de partidarização. Os demais membros da nossa chapa, obviamente, simpatizam com diversos partidos políticos, como quase todo mundo na universidade tem suas simpatias políticas, mas não milita organicamente nenhum partido, nenhum dos nossos membros. Somente o Bernardo, que é filiado.
Quanto à questão da gestão da universidade, como a gente já comentou algumas vezes, a gestão da universidade, obviamente, deve se pautar pela transparência e pela democracia interna da universidade. Nós sabemos que a nossa universidade, essa questão da democracia interna, sofreu, já não era grande coisa, na minha opinião. Eu sempre tive críticas muito ferozes às gestões da universidade do ponto de vista da democracia interna. Eu comento que o nosso conselho universitário, quase um terço dele é nomeado pela reitoria de maneira mais ou menos direta, o que é um absurdo, na minha opinião. Mas recentemente, com a nova gestão da universidade, essa questão da democracia interna ficou avassaladoramente importante. Vocês são vítimas aqui de pelo menos 2 processos, 2 que a gente mencionou por isso, de questões de democracia interna da universidade que foram rompidos, bastante rompidos. Inclusive promessas de campanha que não foram cumpridas aí por cima em algumas situações dentro da universidade. Evidentemente o sindicato tem uma dificuldade de lidar com isso, porque isso esbarra na questão de qual o papel do sindicato frente à instituição. O sindicato está colocado para ser uma entidade de defesa dos direitos e das condições de trabalho dos associados e dos trabalhadores da categoria. Mas é evidente que se a gente trabalha num ambiente autoritário, num ambiente pouco democrático, o resultado é que a gente vai acabar ficando todo mundo meio doente. E vocês conseguem ver isso claramente, eu tenho certeza. Nos últimos 2 anos, a diferença é que ficou o ambiente de trabalho dentro da nossa instituição. Isso eu acho que é bem claro. E nesse momento, acho sim que o sindicato tem um papel fundamental de pautar a cobrança das que as promessas feitas sejam cumpridas, a cobrança de que os processos democráticos sejam respeitados, a cobrança de que a autonomia universitária seja preservada também internamente, além do aspecto externo, que obviamente tem uma ameaça muito grande no mercado. A decisão da nossa reitoria de fazer manifestações sobre o futuro sem consultar nenhum órgão da nossa universidade, por exemplo, é assustadoramente complicada. E foi por isso que, no momento em que a gente teve a última assembleia do sindicato, membros da nossa chapa pediram, até antes da manifestação da banda, de que o sindicato se posicionasse no sentido de chamar, exigir da reitoria o espaço necessário para o debate, não só dessa, mas de outras questões de democracia. Obrigado. Bom, eu vou responder. Em primeiro lugar, eu concordar aqui com o Daniel, a última coisa que ele acabou de falar, não há dúvida nenhuma. E nós fomos muito para além do que disse a Assembleia. Nós estivemos nessa posição na Assembleia, concordamos com a posição, achamos que a nossa reitora cometeu um equívoco muito grande ao se posicionar publicamente, dissemos isso a ela, através do ofício, claro, né? Porque ela não poderia jamais ter expresso uma posição pessoal, porque é muito complicado você separar. O Almarilho fala uma coisa, o Almarilho é presidente da Autofiscar, é muito difícil separar a pessoa física do Almarilho da instituição Autofiscar, assim como separar a pessoa da reitora, a sua posição da questão do fiscal, que foi logo lida como o fiscal a favor do futuro, que é certamente um absurdo. Então nós temos absoluto acordo com isso, fizemos uma crítica pública qualificada, explicando por que nós divergimos da reitura, da posição da reitura. Em relação a partidos políticos, Daniel, claro que as coisas não se medem assim, cada um tem direito a partido político que quiser. O problema não é esse, as pessoas têm direito individual, tá? O problema é você aparelhar a chapa para fazer determinados papéis, esquecer que ela tem que se ligar, ou sem se ligar no sindicato, para no ano que vem, por exemplo, começar a fazer um papel de aproximação com a disputa institucional que vai haver. Nós temos um compromisso aqui que ninguém vai fazer isso, ninguém vai disputar reitoria nenhuma. Agora, não sabemos se o mesmo se passa com outra chapa. A gente tem pessoas que são de direção de centro, que já foram de direção de centro, aqui não estamos tratando disso. Eu fui para o reitor, como vocês disseram, mas não estou interessado nisso. Quanto à questão de gestão do sindicato, que vocês mencionam 0,7% de mobilização, a mobilização, isso aqui são só faixas e outras coisas. A gente ir para lá, a gente vai de graça, não precisa receber dinheiro para isso. E dizer para vocês como é que é a diferença da nossa gestão em relação à gestão da professora Marília, por exemplo. Porque temos os dados concretos. A gestão da professora Marília gastava 29% em viagens, 26% em repasses para antes. É assim que era a gestão dela. Na nossa, em vez de 29% de viagens, a gente gasta 10%. Em vez de 26%, a gente gasta 8%. É por conta disso que depois dos 20 anos que a professora Marília elogiou das gestões que eles tiveram em nome de 12 ex-presidentes, nós fizemos as 4 séries e sobrou dinheiro ainda. Temos dinheiro para continuar isso. A última não precisa jogar. Só tem uma, quer ver? Tem a última. Tem uma só.
Essa é nova? Não, aqui tinha mais. Tinha mais. Quais foram as ações tomadas em propósito da chapa para a destinação seria? Quais foram as ações propostas para a defesa da saúde mental? da saúde mental dos docentes, em consequência do esforço pela... Posso fazer aqui? Pode fazer, professor. A pergunta é a seguinte: devido à falta de docentes que nós temos não cumprida pelo MEC e pela especificidade dos projetos pedagógicos que vocês conhecem, tem muitos efeitos na saúde mental dos nossos docentes. Quais são as ações que vocês tomaram e as propostas suas para a próxima gestão em relação a esse caso específico da Lagoa do Sul? Bom, teve alguma defesa em relação a essa falta de docentes? não, claro, eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Eu acho que a questão do adoecimento no âmbito da vida acadêmica não se traduz apenas exclusivamente pela questão de um ambiente onde não graça a democracia, onde não graça a pluralidade, onde não graça o respeito às diversidades e às diferenças, mas também por conta desse produtivismo acadêmico que nós estamos submetidos desde aquelas reformas educacionais que o Fernando Henrique impôs, principalmente na pós-graduação. Aquela mudança que saiu de conceito e foram para os números, o seu programa tem que ter 5, 6 e que te obriga você ter produção de não sei quantos artigos, quadros, 1, 2, 3, 4, a literatura é sobejamente clara em dizer o impacto que isso causou. Nós já fizemos várias manifestações nacionais, o GT do PROIFES, inclusive num evento que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós enviamos o Eduardo, que foi representando a DUFSCar, que concorreu em oposição a gente. Você sabe que o Eduardo é ligado à área de psicologia, eu e o Luiz conhecemos bem os estudos que o Eduardo produz, né? Nós temos um GT de gênero, de todas essas questões que geram discriminações e que estão diretamente relacionadas também com estresse e com adoecimento, né? E, portanto, nossa posição é de defesa. Eu acho que uma questão que está posta é lutar, inclusive, isso não é um problema aqui da Lagoa, isso é um problema em Sorocaba, por exemplo, que no processo do Reúne, nem todos as institucionalizações de cursos com determinados números de professores por departamento foram cumpridos. Então, a sobrecarga que você tem de ensino dentro de determinados departamentos no interior da Universidade Federal de São Carlos, eles são estressantes, que impossibilitam inclusive os professores de poder desenvolver plenamente as suas atividades de pesquisa e de extensão. Então nós somos amplamente favoráveis a isso. Agora, no segundo semestre, a DUFSCar está financiando um projeto de uma professora do departamento da professora Jesus, onde nós vamos... A Thaís, a professora Thaís, que a Jesus conhece também, nós vamos agora fazer uma discussão sobre os impactos que o excesso de trabalho e essas condições em que nós vivemos sobre o processo de adoecimento dos professores. Eu convido já todo mundo, porque essa atividade está programada independente do resultado de chapa. Nós somos um dos financiadores desse projeto da professora Thaís e vamos fazer um grande debate lá em São Carlos, mas podemos fazer isso transmitido para todos os campos, sobre a questão da saúde e as condições de saúde e as condições de vida e de trabalho dos professores no interior da Universidade Federal. Bem, eu vou aproveitar a pergunta para fazer um chamamento à leitura do nosso plano de carta-programa. Nossa carta-programa tem 9 itens, 9 eixos temáticos importantes. Um deles, o oitavo, listado como oitavo, mas não o último e nem menos importante, é exatamente saúde física e mental. Dentro dessa construção, a nossa ideia é discutir dentro de um comitê, de quem quiser participar, aberto à participação de todos os associados, o que pode ser feito. E na própria carta tem uma série de sugestões do que a gente poderia pensar nesse aspecto. Além, evidente, da cobrança junto à reitoria, junto aos órgãos, de que a gente tenha as melhores condições de trabalho possível, tem questões específicas que devem ser colocadas.
o projeto pedagógico de vocês, mais do que o estresse de carga didática excessiva, gera um conflito bastante interessante, que reprovar um aluno num dos temas, num dos eixos, significa muito. É muito mais significativo um aluno reprovar no eixo temático do que reprovar numa disciplina. Isso põe problemas para o cotidiano do professor e para a pressão que ele sofre. Uma das coisas que nós colocamos é criar um programa de saúde docente propondo atividades que atuem na promoção da saúde, como orientação para o trabalho, grupo de pilates, yoga, atendimento de saúde mental, fonoaudiologia e nutrição, além de ações voltadas para a saúde da mulher. Como implementar isso vai depender de campos, cada um dos campos que nós temos. Em particular, aqui na Lagoa do Ciro, o desafio é muito grande, porque o campus é distante da cidade e nós já sabemos que os docentes sequer estão todos concentrados numa única cidade. Lá em São Carlos a gente até pensa em talvez alugar um espaço na cidade para ficar mais próximo do domicílio do docente, para que ele possa frequentar esse ambiente. Aqui o desafio é muito maior, mas nos parece que talvez adaptar o espaço que a gente tem aqui no campus para ofertar aos docentes algumas atividades que possam ser usadas para melhorar a saúde física e mental dele é uma possibilidade, obviamente, a ser discutida com o campus. Nós chegamos ao fim, né? Então de parabéns, né? Ninguém se achou, todo mundo foi muito bem, então agora faltam as considerações, né? Então nós temos 5 minutos para cada da chapa. Quem começou é quem finaliza. Então, quem começou foi o marido, quem vai falar agora? A chapa 1 começou, a chapa 2 terminou. Não, a chapa 1 começou, agora termina. Então agora as considerações. Bom, gostaria de chamar a atenção na leitura do nosso plano, dizer que nós estamos pensando um sindicato estruturado a partir das discussões locais, daí ser fundamental que nos vários campos haja discussão sobre as questões fundamentais dentro dos 9 eixos que nós estamos propondo. Esses 9 eixos, eles pretendem, de certa forma, envolver toda a comunidade, envolver os professores das mais variadas formas. Estamos pensando em uma nova forma de organização sindical, porque entendemos que essa organização, a partir de discussões abertas, a partir de assembleias, a partir de movimentos que possibilitem que os associados participem do sindicato, participem das suas discussões, é fundamental, tanto no FISCAR, nos mais variados campos, quanto no Instituto Federal de São Paulo. Então, pensar primeiro essa forma de organização. Pensamos em discutir as questões dos assuntos educacionais e de carreira. É fundamental que os professores discutam os problemas da carreira, a partir da base, que entendam, que discutam, e que tenha, junto com os problemas de carreira, uma assessoria. A gente, às vezes, manda para mudança de nível os relatórios para a reitoria e ele fica empacado lá por algum tempo. E é papel do sindicato, a gente entende, que faça com que o plano de carreira seja cumprido, com que as movimentações dos professores nos vários níveis sejam feitas imediatamente após vencer o tempo. E o sindicato tem papel fundamental nisso. Além de que o sindicato tem papel fundamental na organização do trabalho local, no local de trabalho. Outra coisa é a questão da comunicação e transparência. Nós entendemos que é fundamental que o sindicato tenha uma página fácil, acessível, transparente, que qualquer professor que entrar na página saiba o que está acontecendo. Não aquelas páginas de notícia, ficam as coisas escondidas que a gente não acha e tal. Tudo com link que você clicou, tem acesso à prestação de conta, clicou, tem acesso às atividades, clicou. Então, que seja uma página fácil, transparente, de forma que os associados tenham muita possibilidade de compreender tudo o que acontece no sindicato. Estamos propondo, inclusive, que as reuniões de diretoria sejam abertas. Que qualquer associado que quiser participar das reuniões de diretoria possa participar, possa saber o que acontece e que sejam divulgadas as datas de reuniões já programadas para o ano todo, para as pessoas poderem se programar para participar
das reuniões, se assim quiserem. Portanto, com ampla transparência. Estamos propondo um eixo social, cultural e científico, que nós entendemos que falta apoio os professores em várias coisas dessas. O sindicato cumpre algumas coisas que são importantes. Por exemplo, passar filme, mas é preciso ocupar mais espaço. O Daniel já falou da necessidade de, nos locais, nos campos, definir local para que os professores possam ter lugar para fazer atividades, fazer yoga, fazer pilates, fazer atividades físicas. Isso quem tem que definir é o campo, qual é o melhor lugar, quais são as melhores atividades. Gente, o sindicato arrecada 2,3 milhões de reais por ano. É possível fazer isso em todos os campos. Cada professor paga, em média, R$ 2.300 por ano. Para um cafezinho só, é muito pouco. É preciso que o sindicato crie mecanismos de participação dos professores. A questão da segurança do professor, a questão da integridade, a questão da saúde mental já foi falada, a saúde física, a questão dos aposentados e pensionistas. É fundamental que tenha um comitê voltado para essas questões. Assim como é fundamental que o comitê voltado para essa questão da saúde cuide também dos planos de saúde, para não aumentarem de qualquer forma sem que o sindicato, um comitê gestor esteja acompanhando esses aumentos, os percentuais de aumento. E um comitê de luta e mobilização, para que nós tenhamos um sindicato ativo, um sindicato participante, um sindicato que possa fazer, a partir da sua base, a mobilização de toda a categoria. É isso. Obrigado. Bom, me despeço de todos os colegas, todos os professores e as professoras aqui da Lagoa. Muito feliz por ter mais uma oportunidade de vir aqui na condição de candidato de uma das chapas, concorrendo à UFSCar, o Sindicato da qual eu tenho muito orgulho, desde o momento que cheguei ao UFSCar e filiei a ele. Queria agradecer todos os professores que ajudaram a construir essa sede na figura do professor André, que representa a nossa chapa 1 aqui na Lagoa. Né? Eu sei que não foi o esforço só do André, tem um coletivo de professores por trás do André que deram, penso no Rafael, quanto o Rafael ajudou a gente a definir o espaço. Nós tínhamos 3 opções de espaço, levamos muito tempo, e o Rafael foi muito prestativo do ponto de vista de definir e dizer, olha Maria, aqui não, vou dizer para as comissões da UFSCar, engenheiros e arquitetos que aqui vieram, dizer que essa sede, isso está tudo na contabilidade do UFSCar, custou qualquer coisa em torno de 500 mil, que é um grande retorno de condições materiais que o nosso sindicato está possibilitando aos colegas da Lagoa. Quero agradecer ao Conselho Fiscal da UFSCar e a própria Assembleia da UFSCar, que deliberou a construção da Lagoa, sabendo que haveria uma transferência de dinheiro do conjunto dos associados para esses nossos colegas aqui no início de estruturação do nosso campus. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer esse agradecimento. Segundo, eu queria fazer um agradecimento à Chapa 2. Acho que a existência da Chapa 2 é um registro material, é um registro político do poder que a UFSCar tem, da importância que a UFSCar tem para o movimento docente. Reflete muito a pluralidade, as divergências e como que nós resolvemos democraticamente essas divergências do nosso interior. É fundamental, Luiz, que existam a posição que vocês manifestam. Claro, eu também fiquei muito impressionado positivamente com essa adesão da Chapa 2 a uma série de teses sindicais que nós temos implementados dentro da UFSCar há muito tempo, né? E agora, sobre a questão específica da Lagoa, eu acho que nós vamos, uma vez construído o prédio, tivemos uma conversa com o André, da última vez que viemos aqui, agora vamos aparelhar o prédio da UFSCar para que possibilita que todas essas atividades que a gente já desenvolve em São Carlos, por exemplo, que a gente já desenvolve em Sorocaba, por exemplo, sejam desenvolvidas aqui a partir daquela sede. Aquela sede é muito espaçosa, ela é muito ampla, ela é muito confortável, ela é muito arejada, ela é uma arquitetura muito legal,
que vale a pena viver lá dentro, conviver lá dentro. Então, por exemplo, a yoga que a gente já tem desenvolvido dentro de São Carlos, pode vir para cá, não tem problema nenhum. Nós temos um desafio para a Lagoa. O nosso desafio para a Lagoa é manter a Lagoa num patamar de discussão cultural, num patamar de discussão, de debate das ideias, que a gente conseguiu já fazer e implementar, não só em São Carlos, em Sorocaba, como, por exemplo, em Araras. Mas ainda por conta da geografia da Lagoa, por conta de que tudo ainda é inicial, por conta de que a ênfase dessa gestão foi para o prédio, porque era uma demanda concreta colocada pelos companheiros e as companheiras daqui. Então essas coisas são fundamentais. Olha, por exemplo, a gente teve um debate com os juízes para a democracia para discutir a questão da democracia no Brasil. Nós tivemos um debate com a vice-presidente da ANAMATA para discutir a reforma trabalhista. E a gente consegue trouxemos o professor Rolim para discutir a questão do FUNPRESP e a questão da reforma previdenciária em todos os campos. Aí conseguimos trazer o professor Rolim, por exemplo, até São Carlos, até a Lagoa, e fizemos essas discussões. Mas é muito pouco ainda. Então o desafio que está posto para a nova gestão da DEFSCAR agora, não mais com a preocupação de construção desse prédio, e esse prédio, e aí se alguém depois puder conversar com o André, puder conversar a miúde com o Rafael, vamos mostrar para vocês o quanto foi difícil fazer esse prédio. O quanto foram as longas negociações com a administração central da universidade, com o Neto, que é o representante da Secretaria de Estruturação. Então tinha 1000 problemas ecológicos. O projeto original tinha um restaurante, tivemos que retirar o restaurante, uma série de questões. Então eu acho que uma vez vencido esse grande desafio, que era permitir que os companheiros da Lagoa tivessem uma sede como todos os outros campos têm, agora nós vamos avançar nessa discussão. E vamos integralizar ainda mais e vamos trazer mais discussões culturais e também desenvolver uma série de outras atividades que nós já fazemos isso muito claramente no campus de São Carlos, Sorocaba e Araras. Muito obrigado. A gente quer agradecer a presença de todos vocês, agradecer as duas chapas que se comportaram aqui também, parabéns, né? Estava até preocupada com esse debate. Talvez uma palma para todo mundo, né?